Em nome do Ministério Público do Paraná, saudamos todos os presentes e também os que nos acompanham pela internet. Sejam todos e todas bem-vindos ao 7º Encontro Nacional do Ministério Público COPEVID, 10 anos da Lei Maria da Penha, Avanços e Desafios. Este evento tem por objetivo promover a reflexão sobre a importância de se conhecer a Lei Maria da Penha e a necessidade de sua efetiva implementação. Também pretende ampliar os debates acerca da cultura patriarcal e machista que ainda impera nas relações sociais do nosso país, bem como sobre as formas de promoção da igualdade de gênero e de enfrentamento à violência praticada contra as mulheres, especialmente nas suas relações domésticas e familiares. O 7º Encontro Nacional tem a realização do Ministério Público do Estado do Paraná e da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, COPEVID, que integra o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. O evento conta com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR, da Associação Paranaense do Ministério Público, APMP, e da Conferência dos Ministros de Justiça de los Países Ibero-Americanos, CONGIB. Convidamos os presentes para acompanharem a apresentação do músico Glauco Souter. Agradecemos a belíssima apresentação. Para compor a mesa de autoridades e presidir esta solenidade, convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonês Foggia, para compor a mesa. Em nome do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, temos a honra de convidar para compor a mesa
a ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, neste ato representando o Poder Judiciário, doutora Lenice Bodenstein. O Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, doutor Sérgio Roberto Rodrigues Parigô de Souza. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, a doutora Sandra Lia Basso Barvinski. O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Humanos, Procurador de Justiça, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. O coordenador-geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Promotor de Justiça, Eduardo Augusto Salomão Cambi. A coordenadora da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, COPEVID, doutora Valéria Dias Scaranzi Fernandes. A coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, NUPIGE, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná, promotora de Justiça Mariana Saifer Basso. E representando a Conferência de Ministros de Justiça de los Países Ibero-Americanos, CONGIB, doutora Bárbara Sordi Stock. Fiquem à vontade, por gentileza. Destacamos também a presença das seguintes autoridades. Representando o Ministério Público de Santa Catarina, a promotora de Justiça, Suzana Perim Carnaúba. Representando o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a promotora de Justiça, doutora Cláudia Regina Santos Albuquerque Garcia. Representando o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, promotor de Justiça, Fernando Jorge Sgaibe. Representando a Secretaria da Mulher do município de Curitiba, Marisa Mendes de Souza. Representando a Coordenação de Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Educação, aqui do Paraná, Melissa Belo. E gostaríamos de agradecer ainda a presença de procuradores e promotores de justiça, desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas de direito, secretários e secretárias municipais, advogados e advogadas, autoridades civis e militares, servidoras e servidores do Ministério Público do Paraná, estagiários e estagiárias, e a todos que prestigiam esse evento. Para a abertura oficial deste encontro, com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, doutor Ivonês Foggia. Bom dia a todos. Excelentíssima desembargadora Lenice Bodenstein, que temos a honra de representar nesse ato o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo. Obrigado pela presença. Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Sérgio Roberto Rodrigues de Souza, a quem também agradecemos a presença. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, digníssimo coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos, a quem peço vênia para saudar todos os representantes, os presentes na mesa, já aqui nominados, membros do Ministério Público do Estado do Paraná e de outros estados e de outros países da América Latina, membros da magistratura aqui presentes, senhoras e senhores. As
pessoas nominadas são chefes de instituições absolutamente parceiras do Ministério Público do Estado do Paraná no combate à violência contra as mulheres do nosso Estado, em nome dos quais saúdo todos os integrantes da mesa e os que estão aqui presentes mais uma vez. Inicialmente, gostaria de ressaltar a honra do Ministério Público do Paraná em sediar o 7º Encontro Nacional do Ministério Público, 10 anos, Lei Maria da Penha, promovido pela Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Grupo Nacional dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, GNDR. Agradeço especialmente ao coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, pelo brilhante trabalho que sempre desempenhou à frente do Ministério Público do Paraná, e agora também na defesa dos direitos humanos, notabilizando-se na promoção da igualdade de gêneros. Sei da responsabilidade de trazer um evento desta magnitude para o nosso Estado, e isso só foi possível graças ao seu trabalho. Muito obrigado, Dr. Olímpio. Agradeço também ao presidente da FEMPAR, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Dr. Marcos Bittencourt Fauler, e ao presidente da nossa querida Associação Paranaense do Ministério Público, Dr. Cláudio Franco Félix, pelo apoio na realização desse evento, do qual participarão membros do Ministério Público do Paraná e de outros estados, bem como de diversos países da América Latina. Este evento será um importante espaço de reflexão e de troca de informações e experiências na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gêneros. Muitas mulheres são agredidas, algumas morrem dentro de suas próprias casas, onde deveriam ser respeitadas e protegidas. De acordo com o relatório da ONU, quase metade, 47% de todas as mulheres vítimas de homicídio em 2012 foi morta por parceiros ou membros da família, comparado a menos de 6% das vítimas de homicídio do sexo masculino. Segundo dados do Instituto Sangari do Brasil, dos homicídios cometidos contra homens, só 14,7% aconteceram na residência ou habitação. Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se para 40%. Tais dados escancaram que as razões e circunstâncias da violência contra o homem não se igualam àquelas que afetam a vida das mulheres. Essa é a motivação principal para que consideremos a importância da Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher é produto de uma cultura machista e patriarcal e reflete a lógica de dominação dos homens que relega às mulheres um papel secundário na sociedade e nas famílias. Afinal, se a própria lei não permitiu atos de autonomia da mulher durante séculos, lembra-se, por exemplo, que somente em 1962 as mulheres brasileiras casadas foram consideradas plenamente capazes para os atos da vida civil, a enfática contraposição a eventuais descumprimentos de tal ordem estabelecida é consequência quase que natural. Nesse sentido, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher concluiu que tais condutas constituem ofensa contra a dignidade humana e são manifestações das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. A Lei Maria da Penha se torna marco legal ao prever um conjunto majoritário de artigos que procura dar foco prioritário às políticas públicas especializadas que visam a resolução de tal problema. É somente no século XXI, portanto, que se inaugura nova lógica, que se verifica que a prevenção genérica aos crimes do ordenamento jurídico brasileiro não contempla a situação peculiar de mulheres enquanto vítimas. Diante de problemas sociais distintas também devem ser as ações preventivas, se essas
se pretendem assertivas. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha inova, com a previsão de um trabalho articulado nas redes de atendimento à mulher em situação de violência, artigos 8, 9 e 35, a determinação de ações pedagógicas, tais como a criação de grupos reflexivos para o homem agressor e programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, incisos 4 e 5 do artigo 35, a criação de novas figuras específicas, como a medida protetiva de urgência, artigo 18 e seguintes, e outras providências estudadas como eficazes no combate à violência de gênero, especialmente a doméstica e familiar, maior causa de mortes violentas de mulheres atualmente e que coloca o Brasil como o 5º país do mundo onde mais se matam mulheres, atrás apenas da Rússia, Guatemala, Colômbia e El Salvador, de acordo com o estudo Mapa da Violência 2015. Por esse motivo, o Ministério Público do Paraná, que tem um papel fundamental não apenas no aspecto da repressão penal, mas também na construção de políticas públicas direcionadas à garantia da igualdade de gêneros, externa sua satisfação em sediar o presente encontro nacional. Temos a honra de sermos anfitriões nesse momento histórico de discussões sobre a melhor forma de aplicação da primeira e única lei que objetiva garantir o direito à vida e a dignidade de mais da metade de nossa população. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a desembargadora Lenise Bodenstein. Bom dia a todos, todas. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, procurador-geral Ivanez Foja, lutador nas áreas da infância, da juventude, dos áureos tempos em que nossos cabelos tinham cores diferentes e mais acentuadas. E que, não obstante, estejam agora mais nebulosos, também nos trazem a experiência de vida e que nos faz, nesse dia histórico, estar numa satisfação imensa de ver acontecer este evento. Na sua pessoa, peço licença para saudar a todos os componentes da mesa e dizer que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a quem represento, o desembargador Paulo Vasconcelos, se regozija, se enaltece e se congratula com esta imensa programação, imensa pelo conteúdo e por todas as suas atividades em que o Ministério Público tem capitaneado nas questões sociais que nós chamamos depois no Tribunal das Demandas Sociais. Pois bem, desta forma também trago não só o abraço do nosso presidente, que estava com problema de saúde e me pediu que o representasse, e eu o faço com muita honra, também trago a palavra da nossa coordenadora da violência doméstica no Estado do Paraná, a desembargadora Denise Krieger Pereira, que está num momento de luto por seu pai, por um irmão, e também estamos dividindo agendas e não poderia deixar de trazer este abraço por conta de todos que estão aqui. Eu vejo sempre as pessoas já que talvez não saibam identificar uma a uma, mas que sou boa fisionomista e vejo que a luta se faz presente em números, mas em cabeças que estão sempre alinhadas. E neste mesmo pensamento comum também está o da desembargadora Denise. Pois bem, fazendo esta saudação e parabenizando pelo evento, gostaria
de dizer que a música inspiradora que inicia esse evento me trouxe à lembrança uma exposição de Yoko Ono, que está passando por vários países, em que faz contextualizada a presença do homem, a presença da sua interação com outrem, e especialmente em alguns murais, onde existem milhares de depoimentos de mulheres pelo que sentem e como se passou a violência e como a consequência numa vida marcada por este episódio, que diria uma guerra íntima, uma guerra que assola o seu íntimo, as suas vísceras, e jamais será esquecida por si e por aqueles que desta pessoa mantêm as suas relações. É muito interessante, no momento que se lê os depoimentos, se ouve os sons terríveis de uma violência, de uma agressão, de palavras malditas e de extrema importunação, não só verbal, mas principalmente física, atingindo não só os filhos e a família com o testemunho da violência, tornando um Zika vírus a cultura da violência. Porque se aquele que eu amo é violento, ele me legitima a violência. Pois bem, vejo os temas hoje de extrema importância e trago uma observação de que estamos frente a várias modificações, e quero somente usar esse espaço para trazer que a décima jornada da Lei Maria da Penha, que foi não só monitorada, como presidida pela ministra Carmen Lúcia, que assume a Superior Corte agora em setembro, e que já anunciou um carro-chefe de sua gestão, a questão da identidade de gêneros, da violência contra a mulher e familiar, trouxe oportunidade de que se discutissem várias questões, dentre elas a questão do botão do pânico, numa interação hoje cibernética, se podendo utilizar os próprios celulares, de forma que as empresas de telefonia tenham ligações diretas, não pagas, gratuitas, para que se possa fazer o alerta da violência. Temos também a questão da audiência de custódia, que acho interessantíssimo que se trate, porque não podemos esquecer que, e não obstante a campanha toda de imposição da audiência de custódia, ela é uma recomendação internacional. Ela vem tentar resolver a questão de uma corrupção inicial. E, além disto, todas as ações que estamos a fazer, elas se originam de um pensamento conjunto, que vem calcado, eu diria, procurador, presidente, meu amigo, e de grandes lutas. Como diz Simone de Beauvoir, as mulheres não nascem mulheres, elas se fazem mulheres. As mulheres nascem cuidadoras, cuidadas, irmãs, mães, filhas, esposas, com funções específicas. E pela própria legislação, primeiro coisa, depois objeto e, finalmente, um ser de sujeitos, e agora administrando o lar pela legislação brasileira. Há uma evolução? Penso que não há uma evolução, há um reconhecimento do que sempre foi. Mas se nós temos que fazer-nos mulheres, então que o façamos numa plateia seleta como esta, talvez ainda não tão grande quanto queremos,
mas semeadoras de novas ideias, de novas condutas e de novas soluções. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui, não se vangloria de estar à frente de todas as ferramentas próprias e que nós estamos ainda buscando. Temos extremas dificuldades. Dificuldades de mentalidade, dificuldades econômicas, dificuldades de estruturação. Mas isto também aconteceu quando se impôs adoção, quando se impôs infância e juventude, quando se impôs as questões do encarceramento. São inúmeros vértices. O que posso lhes dizer é que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não está inerte e não está aquém de uma preocupação permanente com demandas sociais e que esta cultura depende desta plateia e daquelas todas que nós ampliamos. Por isso, nesse momento histórico, eu dou o pleito de homenagem a cada um que está dando o seu tempo para pensar e repensar, porque nós somos poucos perto dos milhões de mulheres que nesse minuto estão apanhando e estão morrendo. Nós temos uma responsabilidade imensa. E é nesta forma que digo, e concito, aos homens que têm esta compreensão, e não se fala aqui de feminismo ou de não feminismo, se fala de igualdade. A estes que abrem os seus horizontes, abrem o seu pensamento, e têm um pensamento único de igualdade, que expandam a seus filhos, porque é ali que começa, é na educação. Nós estamos na ponta de soluções que, na verdade, não vão resolver, senão a mudança de mentalidade. Peço desculpas pelo tempo que me fiz utilizar, mas se nós não trocamos as ideias e não trazemos as nossas posições nos eventos desta envergadura, da mais alta qualidade, então nada seremos, porque um grão de areia, move, mas ele pode ser levado pelo vento. E aqui, em conjunto, não seremos levados pelo vento. Parabéns, presidente, parabéns à mesa, parabéns a todos que se congregam nestes ideais. Um bom dia, um bom evento e muito obrigada por fazer participar o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desta efeméride. Obrigada. Peço licença para quebrar rapidamente o protocolo, porque uma participante insistiu que eu lesse e agradecesse publicamente. Então, eu vou ler o recadinho que ela me passou aqui. Ela pede para agradecer a Tenente Luci Belão, pessoa de suma importância em sua vida, pois, através dela, essa radialista, que hoje tem medida protetiva juntamente com o seu pai de 75 anos e o filho adolescente, ela diz que, através da tenente, ela pôde se tornar uma mulher empoderada. Então, registrada aí. Neste momento, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Humanos, Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, irá proferir suas palavras. Meus cumprimentos a todas e a todos que participam deste evento de cidadania do Ministério Público do Estado do Paraná, que tratará dos 10 anos da Lei Maria da Penha, com seus avanços e desafios. Meus cumprimentos especiais ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Ivonês Forja, que foi quem deliberou no sentido do Paraná poder recepcionar este evento. Minhas saudações à desembargadora Lenice, que até por uma questão de gênero, eu proponho que ela logo venha a ser a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Minhas saudações ao Paraguedo Souza, defensor-geral, a Sandra Lia, que é companheira de todas as lutas, né? A gente brinca que às vezes ela, enfim, comparece como promotora de justiça honorário,
tantas vezes que ela vem aqui, nós, a Mariana e eu, tantas vezes que vamos à Ordem dos Advogados do Brasil. O promotor de justiça Cambi. Enfim, eu gostaria rapidamente, se é que é possível, num momento como esse, ser rápido, eu gostaria de, primeiro, registrar a importância do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União. No GNDH, a COPEVID, que é a Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é coordenada pela promotora de justiça Valéria, que está aqui, que, enfim, o registro tanto do GNDH quanto do COPEVID, nessa perspectiva de o Ministério Público poder cumprir com seu papel institucional de ser o defensor não só da ordem jurídica e dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas principalmente de defensor do regime democrático. No Estado do Paraná, o NUPIG, o Núcleo de Proteção, Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero e de Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, que é coordenado pela promotora de justiça, Mariana Basso, que já se transformou num ícone, né, de referência, não só no Estado do Paraná, como no Brasil todo, pela sua dedicação e competência nesta área. Bom, falar dos avanços dos 10 anos da Lei Maria da Penha, me parece que é algo que vai ocorrer, né, naturalmente, porque, sem dúvida, a lei produz interferência positiva na realidade brasileira, infelizmente tão marcado, como já foi dito, por uma mentalidade, por uma cultura ainda patriarcal, machista, preconceituosa, discriminatória em relação à mulher. Eu quero fazer aqui um ponto, desde logo, acerca dos desafios, e daí, primeiramente, eleições diretas já. Eu quero dizer que nós estamos experimentando uma proposta de programa de governo que não corresponde àquela proposta que, enfim, elegeu o último presidente ou presidenta da República do Brasil. A indicação de uma proposta neoliberal contraria todo o programa anteriormente estabelecido e que foi submetido ao voto popular, à soberania do voto popular. O que se vê é, desde logo, a indicação de um retrocesso nas políticas públicas, com redução dos direitos sociais. É óbvio, né, que a mão invisível do mercado não tem olhos nem coração para enxergar especialmente aquelas pessoas que se encontram ainda afastadas da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. E daí vem o discurso das privatizações e o marco legal em relação ao pré-sal já é indicativo do que vai significar, né, essa proposta de privatizações, que, em suma, significa o favorecimento, a prevalência dos interesses de oligarquias industriais, financeiras, agrárias, enfim, empresariais, em detrimento dos interesses da população brasileira. Eu gostaria de dizer que o anúncio é de uma proposta de ajuste fiscal que vai importar em congelamento do orçamento, com teto, estabelecendo-se teto para os gastos públicos, que interferirá, inclusive, nas vinculações constitucionais relativas à obrigatoriedade de percentuais dos gastos em relação à saúde e educação. Está se falando em reforma da Previdência,
que vai importar certamente em diminuição dos direitos para aqueles que delas se beneficiam, em razão de um comando constitucional, de um dever institucional indelegável do Estado em relação à Previdência Social. Está se propondo o verdadeiro desmanche do SUS, a modernização da legislação trabalhista, que vai se traduzir, sem dúvida, em eliminação de direitos que correspondem a produtos da civilização do povo brasileiro. Tudo isso sem se tratar da dívida pública, que corresponde a 42% do orçamento da União. 42% do orçamento da União é destinado ao pagamento de uma dívida pública que deveria, segundo o comando da Constituição de 1988, ter sido auditada e que até hoje não foi. Quer se fazer ajuste fiscal, quer se reformar a Previdência, quer se diminuir a atuação do SUS, e não se faz essa auditoria que poderia indicar o quanto de ilegalidade há nesta dívida que, insisto, retira 42% dos recursos da União. E os governos, todos eles, ficam se vangloriando da ampliação do superávit primário, que só serve para o pagamento da dívida. Junto com a dívida pública, junto com o retrocesso em termos de garantia, repressão social. As pessoas que são impedidas de expor um papel escrito, fora Temer. As pessoas que não podem mais manifestar livremente o seu pensamento. E a lei antiterrorismo está prevendo um tipo penal, aspas, atentado à estabilidade democrática. Imagine, nós reclamávamos da Lei de Segurança Nacional, que tinha uma figura penal que era indicativa de, aspas, fazer propaganda subversiva. E qualquer um poderia ser enquadrado aí. O atentado à estabilidade democrática permite que qualquer um acabe diante do tipo penal aberto, que qualquer um acabe ali reconhecida a sua ilegalidade. O Grupo de Segurança Nacional, recém-criado pelo atual presidente da República, e o discurso do ministro da Justiça, no sentido de menos pesquisa e mais armamento. Enfim, no que diz respeito ao tema da promoção da igualdade de gênero, que é absolutamente indispensável para a igualdade de gênero, para a diminuição da violência contra a mulher, o registro, e a desembargadora Lenice falou, né, das práticas educativas para se alcançar a igualdade de gênero, e o Plano Nacional eu esqueci de dizer que, nesse contexto, né, conjugam-se as forças de políticos corruptos com os fundamentalistas. E daí o Plano Nacional de Educação, que extirpa a palavra gênero. A proposta de igualdade de gênero no sistema educacional, tão necessário para a desconstrução desta cultura patriarcal, machista, discriminatória e preconceituosa, não pode ser tratada no sistema educacional, sob pena dos professores estarem aí, na sequência, respondendo a processos administrativos, etc. Aqui no Paraná, o Plano Estadual de Educação previa, né, a mesma coisa, né, retirar até gêneros alimentícios foram retirados e lá constava que o Ministério Público é que faria as investigações nesse caso. Na audiência pública, nós fomos lá e dissemos, não contem com o Ministério Público para isso. Infelizmente, o projeto de lei foi retirado de pauta. Enfim, o Plano Nacional de Educação como indicativo, diminuição do Bolsa Família, criminalização das vítimas de aborto. Não sei se vocês viram a proposta do Cunha, né?
criando embaraços, inclusive, para o aborto legal, para o exercício daquilo que já está previamente estabelecido. Enfim, 10 anos da Maria da Penha, lembrando que a Lei Maria da Penha surge no nosso ordenamento jurídico a partir de uma condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana dos Direitos Humanos por proteção insuficiente aos direitos da mulher, à dignidade da mulher e ao enfrentamento à violência doméstica familiar. E daí, portanto, terminar lembrando que nesse momento que nós experimentaremos a partir de agora, a partir da existência de um governo ilegítimo, a importância do conhecimento acerca dos tratados e declarações e convenções internacionais relacionadas aos direitos humanos e a importância de que estejamos juntos, nós todos da área de direitos humanos, para o enfrentamento necessário. Eu não tenho dúvida de dizer que a atuação a favor da promoção da igualdade de gênero transforma cada um de nós, ou cada uma de nós, instrumentos à disposição da nação brasileira para que o quanto antes se alcance aquilo que é indicado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é o dever instalado uma sociedade livre, justa e solidária, bom encontro para todos nós. Com a palavra, o coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, promotor de Justiça, Eduardo Augusto Salomão Cambi. A pessoa do Procurador-Geral também, abraço todas as pessoas aqui da mesa, todos que nos assistem pela web, todos que estão aqui nessa manhã de hoje. O Ministério Público do Paraná tem a satisfação de receber importantes agentes de transformação social aqui no Ministério Público. O objetivo principal da nossa instituição, marcada nos nossos mapas estratégicos, é promover a defesa dos direitos sociais, especialmente esses que dizem respeito às minorias, né? E quando a gente explica o conceito de minoria, a gente diz que minoria não é necessariamente um conceito quantitativo, é qualitativo, né? Porque as mulheres são maioria no Brasil, mas minorias em relação aos direitos. E eventos como esse podem unir a teoria à prática, somando esforços para que nós possamos continuar mudando a sociedade. Eu, quando ingressei no Ministério Público, há 12 anos atrás, peguei o início da aplicação da Lei Maria da Penha. E confesso a vocês que tive muitas dificuldades na compreensão do texto. Não conhecia, por exemplo, o livro da Valéria, né, que é do ano passado, sobre as causas do silêncio da mulher e o ciclo da violência, que são fundamentais para a compreensão da aplicação da lei. Então, eu tenho que também, de certo modo, pedir desculpas à sociedade por não ter sido tão efetivo como promotor de justiça. E oportunidades como essa me permitem rever conceitos, aprimorar o conhecimento necessário para que nós lá na ponta, como juízes, como promotores de justiça, como advogados, como cidadãos, possamos vestir a Lei Maria da Penha e não só tê-la como uma lei simbólica, mas sim como algo que possa efetivamente fazer a diferença nesse tanto de mortes, tanto de agressão, tanto de violência que o nosso Procurador-Geral narrou no início. Bom encontro a todos. Convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, COPEVID, doutora Valéria Dias Escarance Fernandes.
Bom dia. Eu gostaria de saudar todas as pessoas presentes aqui, na pessoa de uma pessoa muito especial que está ao meu lado, a Mariana Basso. Gostaria de cumprimentar toda a mesa também, doutora Ivonei, doutora Leonice, doutor Olímpio, Bárbara Stock. As diretrizes são uma realidade, um sonho que se tornou realidade, e agora vamos para a regionalização, né? Um documento vivo que vai transformar o nosso país. Doutor Sérgio, doutor Eduardo, doutora Sandra. Mas por que a referência especial a essa grande promotora? Porque ela se dedicou de corpo e alma, dia a dia, para que esse evento maravilhoso acontecesse. E eu sou testemunha viva, que aos sábados, aos domingos, aos feriados, ela estava lá, lutando para que acontecesse. Eu sou testemunha do empenho, da dedicação e do amor desta colega em relação à causa, em relação ao Ministério Público. E por isso, quem me conhece sabe que eu não sou nada protocolar, que eu não sou nada formal, né, Bárbara? Eu gostaria de cumprir totalmente o protocolo e saudar todas as pessoas, todos os colegas, na pessoa da Mariana. Eu gostaria também, não poderia deixar de saudar aqui a minha colega, a minha amiga, a Suzana, promotora paranaense, exemplo de dedicação, referência no enfrentamento aos crimes sexuais aqui, referência de promotora no Paraná e no Brasil. Saudar todos os meus colegas daqui da Copevide. Cada uma de vocês representa muito para mim. Eu vi aqui a Alessandra chegando, fazia tanto tempo que eu não via a Alessandra, a Selma chegou, já vi ela mudando de lugar, as colegas, Catarina, Ivana, Maria de Fátima. É tão bom rever todos vocês e queria dizer o seguinte, na verdade, não é um encontro. A nossa família está novamente reunida. Nós somos uma família. Uma família às vezes briga, né? Às vezes reúne, mas é uma família unida por um grande ideal. Esse é o 7º encontro da Copevide. A Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ela foi criada em janeiro de 2011. E hoje nós temos representantes de todos os estados do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. Ao longo destes anos, nós conseguimos unir o Ministério Público do Brasil em torno de um ideal. Um ideal de construir um país sem violência de gênero, sem discriminação para as nossas mulheres, um país melhor para as nossas famílias e para a nossa sociedade. Trabalhamos muito, né, colegas? Trabalhamos no nosso dia a dia e desenvolvemos projetos de forma articulada, não só aqui internamente, mas também com a Congive Eurosocial, com a ONU Mulheres, destinados a uma efetividade da investigação do processo, mas também prevenção da violência, destinados às nossas mulheres, meninas, adolescentes, aos agressores e também à sociedade. Estamos, como diriam os jovens, eu digo jovens, porque eu acabei de fazer aniversário. Estou me sentindo um pouquinho mais velha. E tenho um filho adolescente, né? Como diriam os jovens, conectados, plugados com as inovações. Logo após a lei do feminicídio e a vigência do novo CPC,
nós trouxemos para nossas reuniões especialistas. E na Copevide já temos enunciados sobre esses temas. Já são 34 enunciados na nossa comissão. Nós nos fizemos presentes no Congresso Nacional, fomos lá lutar para que a Lei Maria da Penha não fosse indevidamente alterada. E são 100 projetos no Congresso Nacional, mais de 100, que buscam alterar a Lei Maria da Penha. Agora, em agosto, a lei completou 10 anos. E um aniversário é sempre um momento de reflexão, mas também renovar as esperanças. E por isso o nosso encontro é tão importante. A lei surgiu em um momento em que a igualdade formal entre homens e mulheres ainda se consolidava. Embora a Constituição de 88 tivesse consagrado pela primeira vez que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o nosso Código Civil ainda falava em pátrio poder, poder do pai. O nosso Código Penal ainda usava termos como honesta e virgem para tratar das mulheres. E a Convenção da ONU ainda não era aplicada em nosso país inteiramente, simplesmente porque dizia que homens e mulheres tinham direitos iguais no casamento. Essa convenção só foi inteiramente aplicada em 2002. Então vem a Lei Maria da Penha no momento em que a igualdade formal ainda não existia plenamente. E a Lei Maria da Penha abre as portas, rompe com essa gaiola legal que aprisionava as nossas mulheres há séculos e séculos. Era a gaiola legal da defesa da honra, da submissão e da desigualdade. E essa obra-prima do direito trouxe várias inovações. Dentre elas, um núcleo centralizador, o conceito de gênero, uma palavra que diz tudo. Diz tudo, porque não é uma palavra, não é uma ideologia, é uma categoria de análise que traz em si a ideia de dominação, submissão, assimetria de poder e repetição de padrão. Gênero explica porque as nossas mulheres morrem em silêncio, em razão desse padrão repetido geração por geração. Pela primeira vez na nossa história se fala em direito ao respeito, a Lei Maria da Penha. Direito ao respeito com uma dimensão individual, de não ser vítima de violência, mas direito ao respeito coletivo, proibição de repetição de discriminação e padrões estereotipados nos meios de comunicação. Pela primeira vez na nossa história, se fala em violência psicológica. Aquela violência silenciosa, devastadora, quase imperceptível, mas que ataca a autodeterminação da mulher. Diante de uma lei tão evoluída, uma das 3 melhores leis do mundo, por que os nossos números estão tão elevados? Porque o Brasil ainda é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. 48 vezes mais do que a Inglaterra, 16 vezes mais do que o Japão. Uma morte a cada hora e meia. Porque essa violência acontece, em 60% dos casos, na presença de filhos. 20% dos filhos também são agredidos. 527 mil estupros por ano. Um estupro a cada 12 segundos. Dizem que a nossa lei falhou. Mas como ela pode ter falhado se nunca ela foi inteiramente aplicada?
Em muitos locais do nosso país, a Lei Maria da Penha ainda é um livro esquecido na instante. Em muitos locais do nosso país, a Lei Maria da Penha é um livro proibido. A transformação está em nossas mãos. Helena Collodi, uma das mais importantes poetisas do Paraná, falecida em 2004, aos 91 anos, foi uma mulher que inovou. Usou a mesma arma, o mesmo instrumento que nós do direito usamos. As palavras. Foi a primeira mulher a empregar uma técnica chamada Jaikai, japonesa, que é dizer o máximo com o mínimo. E eu gostaria de encerrar com essa poesia, que traduz o nosso sonho transformador. Poesia mínima. Pintou estrelas no muro e teve o céu, porque o céu estava ao alcance das mãos. Helena Collodi, do livro Poesia Mínima, 1986. Que esse encontro traga muitas estrelas, para que a transformação esteja ao alcance das nossas mãos. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, Dr. Sérgio Roberto Rodrigues Parigô de Souza. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonês Foja, em nome de quem cumprimento todas as autoridades que estão presentes e componentes da mesa, senhoras e senhores, promotores, magistrados, estudantes que participam desse evento. É com grande satisfação que a Defensoria Pública do Paraná recebeu o convite do Ministério Público para participar desse evento. Nós somos uma instituição nova no Estado, uma instituição que tem um papel importante na promoção dos direitos humanos, e eu acho que a presença da Defensoria só vem cada vez mais mostrar a importância que nós temos para a sociedade. Esse encontro, sem dúvida alguma, é um encontro de grande importância, porque esses 10 anos da edição da Lei Maria da Penha, muita coisa mudou em nosso país. A partir de lá, nós tivemos um outro tratamento às mulheres. As mulheres no Brasil passaram a ser tratadas com respeito, com dignidade. Mas ainda vejo que há uma taxa alarmante de agressões e violência que a mulher sofre. É necessário que realmente nós, nesse encontro, discutamos e passamos a ter uma reflexão maior sobre a efetividade da aplicação desta lei. É necessário maior celeridade, é necessário que os processos não cheguem à prescrição, é necessário a capacitação de toda a rede de proteção à mulher. A Defensoria Pública vê neste encontro um elemento fundamental para que nós possamos rediscutir a aplicação desse instrumento legal que veio dar proteção às mulheres em nosso país. Portanto, a Defensoria Pública se engaja nesse encontro com os objetivos do Ministério Público, que tem um papel fundamental e importante, não só, como afirmou o doutor Ivonei, na repressão, mas, sobretudo, na adoção de políticas públicas que visem dar a proteção cada vez maior às mulheres no Brasil. Agradeço a todos pela importância que deram à Defensoria, convidando-a para esse evento, e desejo que, de fato, desse encontro saiam reflexões sobre temas importantes que serão debatidos aqui em proteção cada vez mais da mulher brasileira. Com a palavra, a representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, doutora Sandra Lia Basso. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa, na pessoa do nosso Procurador-Geral, doutor Ivonei. É sempre uma honra, doutor Olímpio, estar nesta casa
e acredito que somos exemplo, não é, desembargadora Lenice, do que a lei traz, do que a lei fala em conjunto articulado de ações, né? Fazemos essa articulação no Estado e, infelizmente, não damos conta desse tema que é tão complexo, tão abrangente. Me emocionei, doutora Valéria, com sua fala, não só em relação a Mariana, que tem sido um grande nome no Estado e tem feito toda a diferença no Ministério Público do Paraná, na busca da implementação da Lei Maria da Penha. Lei que é a terceira melhor lei do mundo, mas que nós brasileiros ainda e brasileiras ainda a tornamos um papel, mais um livro na estante, como bem disse. E saúdo todas as integrantes do Ministério Público, sejam bem-vindos ao Paraná. Saúdo o Ministério Público por sediar, em nome da Ordem, por sediar este encontro do COPEVID, e para nós que estamos, e eu me coloco como sociedade civil, dependemos da Lei Maria da Penha. Eu acompanho mulheres diariamente, falava com a tenente Lucy, que já foi citada aqui, falávamos antes, enquanto nós recebemos diariamente denúncias e pedidos de socorro, e isto tem se intensificado, que era um caso por mês, hoje 3, 4, 5, como comentávamos, por dia. E trabalhamos silenciosamente para que essas mulheres não morram, para que essas mulheres não sofram violência, para que essas mulheres tenham direito à devida diligência, né? Porque nosso Estado, infelizmente, não cumpre o dever da devida diligência. Nós temos um Estado que não investiga, não nada ainda. Eu não vou dizer o restante, porque aí acabo extrapolando aqui e não posso, enfim, estou representando a ordem. E também, e com isso, com essa negligência, nós impedimos o acesso à justiça. E temos agora, de setembro do ano passado, uma resolução do Comitê CIDO falando no dever, no acesso à justiça. Infelizmente, não sei que em alguns estados isso se repete, mas o Paraná não está negligenciando mais uma vez, né, no acesso à justiça. E falando em acesso à justiça, eu não posso deixar, doutor Olímpio, de me somar e dizer que os planos de educação trouxeram como pano, como algo dito, né, que correu em todos, de uma certa forma, o debate sobre gênero, como eu tenho dito, foi um tiro no pé, porque nunca se falou tanto em gênero nesse país como se falou em 2012 para cá. Mas o pano de fundo, o que não foi dito, é que nossa educação está às traças, não é isso, doutora Melissa, professora Melissa? E não se falou das vagas, não se falou das metas, não se falou principalmente da fonte de custeio, que nada mais é do que royalties do pré-sal. Então, voltamos à sua fala. E tenho visto, de um lado, todo o sistema de justiça avançando, porque, com a Lei Maria da Penha, nós avançamos na sensibilização, na visibilidade da violência, mas nós temos um legislativo que nos está levando novamente para o retrocesso. E basta dizer aí a votação do PL 07, PLC 07 de 2006, um deles, dessas cento e poucas alterações que a doutora Valéria cita. E nós não implementamos a lei. Então, não adianta falar que a lei não está sendo eficaz, não é, doutora Suzana? Porque não implementamos a lei. Não temos
atendimento ao agressor, não temos sequer uma estrutura decente nas nossas delegacias, que são porta de entrada. E é onde a gente vê o maior gargalo, a maior dificuldade de acesso à justiça, e agora ou se pretende acabar com as delegacias da mulher de vez, com o PL 07, né, porque não vai dar conta, a gente sabe que não, nós vamos sufocar esse serviço tão importante em vez de implementá-lo, né, estruturá-lo, e também dizer que ainda nossos operadores do direito, nossas operadoras do direito estão lá, naquele patamar de estereotipar mulheres. Né? Então, a resolução da Comitê CIDO inicia falando dos estereótipos de gênero. Nós ainda não nos apropriamos, nós não superamos isso no Brasil. Então, falta muito. E por isso que esse encontro é fundamental. Porque o Ministério Público tem um papel imprescindível na implementação da Lei Maria da Penha. Então, saúdo e parabenizo o Ministério Público por essa iniciativa. Espero, doutora Valéria, que muito se produza e que o Ministério Público esteja à frente, levando todos nós para um mundo mais justo, mais humano e sem violência contra as mulheres. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a representante da Conferência de Ministros de Justiça de los Países Ibero-Americanos, CONGIBE, doutora Bárbara Stock. Olá, que tal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da CONGIBE, do Dr. Arkel Benites e da secretária-geral, Luz Entrena, o convite, né, realizado pela Mariana, pela Valéria, né, pelo Ministério Público e pelas instituições, na verdade, que estão representando o Brasil fora, né, do Brasil, ou seja, que estão conseguindo trabalhar já desde uma perspectiva internacional. Então, gostaria de agradecer esse convite por estar aqui e poder realmente encontrar, ou seja, né, fazer deste espaço um lugar de encontro de ideias, de encontro de propostas. Gostaria também de cumprimentá-los, tanto aos meus colegas de mesa, como ao público, pela valentia de estarmos aqui discutindo um tema tão complexo como a violência contra a mulher. E também ressaltar o compromisso que nós, representantes de distintas instituições, temos e que estamos assumindo neste ato. Ou seja, a imagem que todos nós estamos transmitindo ao público que está aqui nos escutando, às pessoas que estão nos assistindo, é que violência contra a mulher não é um problema de segunda ordem no nosso país, mas sim um compromisso de primeira ordem. Então, eu gostaria de fazer um convite a todas as instituições que estão aqui na mesa comigo para, depois do dia 7, do nosso grande feriado, que possam sentar e identificar as propostas, os pontos de conflito, né, que foram aqui debatidos. Por quê? Porque nós não podemos transmitir mais uma imagem equivocada de que nós temos uma lei que há 10 anos está tentando ser implementada e que depois não consegue ser efetivamente implementada. Então, eu gostaria de destacar esse compromisso que todos nós estamos assumindo agora mesmo. E justamente esse compromisso está sendo apoiado pela cooperação internacional. Então, aproveito também para agradecer a presença dos meus colegas de distintos países que se disponibilizaram a vir aqui no Paraná a discutir e apresentar também outras formas de entendimento da violência contra a mulher e poder identificar propostas, né, intercâmbios de experiência entre o Brasil e Paraguai, Chile, República Dominicana e Argentina.
E, por último, eu gostaria de destacar o compromisso que vocês, público, têm hoje conosco aqui. O compromisso de nos fiscalizar e de não deixar que nós, instituições, esqueçamos que violência contra a mulher não é um assunto de mulher para mulher. É um assunto de homens, e me alegro ver que existem homens sentados nesse auditório, porque, em geral, né, os debates, os encontros estão compostos só de mulheres. Me alegra muito que existam homens compartilhando a mesa conosco, mas, principalmente, me alegra ver que nós temos mulheres de distintas idades e distintas cores aqui no nosso público. Então, é muito importante que vocês não nos deixem esquecer dos compromissos que nós estamos assumindo aqui e das propostas que sairão deste encontro. Obrigada. Com a palavra, a coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero no PIG, do Ministério Público do Estado do Paraná, promotora de Justiça, Mariana Saifer Basso. Bom, um bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, todos os integrantes e todas as integrantes, na pessoa do nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, o doutor Ivonei. Aqui ficou para mim o momento dos agradecimentos, porque até me emocionei com a colocação da minha elogiadíssima e famosíssima colega, a doutora Valéria Scarance, mas esse é um processo que se compõe de vários outros atores e atrizes. Então, na pessoa do doutor Ivonei, do doutor Cambi, e também gostaria de relembrar aqui a Procuradora de Justiça, a doutora Cristina Sutter, eu gostaria de agradecer a equipe do CEAF, gostaria de agradecer o Departamento de Comunicação, o Núcleo de Imagem, que fez esse trabalho maravilhoso de identidade visual, o nosso cerimonial dedicadíssimo, e todas as pessoas da Procuradoria-Geral, que possibilitaram, a partir de um trabalho integrado e muito intenso, de muitos meses, que hoje nós estivéssemos aqui reunidos e tratando desses temas. Gostaria também de renovar minhas homenagens ao Dr. Olímpio, que é o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos, uma pessoa que, pelo trabalho que desenvolve há muitos anos e por toda a riqueza que esse trabalho tem, possibilita que o Ministério Público do Paraná seja cenário de um evento como esse. Meus agradecimentos e minhas homenagens. Também gostaria de agradecer a Associação do Ministério Público do Paraná e a FEMPAR, por conta do patrocínio, e a CONGIB também nesse sentido, em nome aqui da doutora Bárbara, porque sem esse patrocínio nós não teríamos como ter a presença de representantes aqui dos países da América Latina, trazendo essa riqueza de discussão, né, a partir de um modelo diferenciado, que não é o brasileiro, no combate à violência de gênero. Meu muito obrigada. Eu também gostaria de mencionar que a doutora Valéria foi essencial na organização desse evento e desenvolve um brilhante trabalho na coordenadoria da COPEVID, já há 2 gestões, e a COPEVID, por conta de quem a compõe, já é motivo de orgulho para o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Queria também, então, aqui homenagear os colegas e as colegas pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela COPEVID. Finalmente, queria fazer uma homenagem especial à minha colega de COPEVID aqui do Paraná, a doutora Suzana, que não só também ajudou imensamente aqui a organização do evento, como enaltece o Ministério Público do Paraná, do seu trabalho diário com as mulheres em situação de violência, e que é um trabalho que gera enormes frutos na comarca de Londrina, reconhecidíssimo no Estado e no Brasil. Pontuo brevemente, né, porque até nós estamos aqui quase na hora da palestra, por que eu imagino que não teria como afastar a sensação de honra do Ministério Público do Paraná em sediar um evento que comemora os 10 anos da Lei Maria da Penha. Há menos de 100 anos, a legislação civil, ela justificava por qual motivo que nós, mulheres, nunca poderíamos atingir os mesmos direitos que os homens. Porque na própria legislação civil dizia que nós tínhamos uma fraqueza de entendimento. E essa fraqueza de entendimento, portanto, era uma condição de inferioridade que impossibilitaria o que nós vemos hoje. Naquela época, então, nós não éramos eleitoras e, com mais, poderíamos concorrer a cargos ou a espaços de poder.
E esse último século, então, ele serviu para desconstituir essa ideia. Hoje, essa fraqueza de entendimento não está mais presente na legislação como justificativa, não é mais aceita como uma tese de diferenciação, né, entre homens e mulheres. E, finalmente, então, nós temos a possibilidade de falar dos nossos problemas, não só como eleitoras, mas em todos os espaços de implementação de políticas públicas que priorizam um ou outro assunto. Se as mulheres não estão presentes nesses espaços, como que nós podemos dizer dos nossos problemas? E a Lei Maria da Penha é isso. Faz só 10 anos que uma lei disse que as mulheres morrem por motivos distintos, né, que os homens. Então, os homens, eles tiveram uma legislação protegendo a sua vida, a sua dignidade por diversos séculos, e é só no século XXI que o Brasil tem uma lei que fala das circunstâncias específicas que afetam os direitos de mulheres. É por esse motivo que hoje estamos celebrando algo histórico que talvez agora não seja reconhecido, porque essa mudança de mentalidade ainda não aconteceu. A própria Lei Maria da Penha, ela traz os mecanismos para essa mudança de mentalidade justamente a partir de formações em gênero, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, o que nós estamos fazendo hoje é justamente uma forma de, no futuro, a Lei Maria da Penha ser plenamente valorizada, plenamente reconhecida. É daqui a 20, 30, 40, né, sendo pessimista, talvez 50 anos, que a plena igualdade de gênero realmente consolidada vai permitir que nós olhemos para trás e falemos, foi no Paraná que nós comemoramos os 10 anos dessa lei. Muito obrigada e um bom trabalho a todas e todos. Para dar sequência à programação, solicitamos que se desfaça a mesa de abertura.